Olá, alunos do 7º ano, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula do Contraturno Digital. Eu sou a professora Manuela Cerejo, professora de Ciências, e estou aqui para mais uma aula com vocês. E vamos ver qual é o assunto da nossa aula. A nossa aula de número 48 tem por título Aquecendo Consciências. E o objeto de conhecimento, efeito estufa e aquecimento global, causas intensificadoras do efeito estufa, consequências do aquecimento global na floresta amazônica, formas de diminuir ou reverter os impactos das ações humanas no aquecimento global. São muitas informações, então vamos para a nossa aula. Com certeza vocês já ouviram falar em efeito estufa e é comum relacionar isso a algo negativo, mas é importante que os nossos alunos saibam que o efeito estufa é um fenômeno natural essencial para a existência de vida na Terra. Se não tivesse o efeito estufa, a temperatura do nosso planeta seria muito baixa e nós não teríamos condições de sobreviver aqui. Para vocês entenderem melhor, eu trouxe aqui o seguinte esquema. Então, nesse esquema, vocês conseguem perceber que o Sol emite calor à Terra. Parte desse calor é absorvido pela superfície terrestre e pelos oceanos. Outra parte é devolvida pelo espaço, como a gente pode observar aí com as setas em amarelo. Contudo, uma parcela da radiação solar fica retida na atmosfera em decorrência da presença de gases do efeito estufa, que impedem que esse calor seja devolvido totalmente ao espaço. E aí está o problema. Esse calor ele fica retido e tem como consequência o aquecimento global. E quais são esses gases, do efeito estufa? É importante que vocês saibam que esses gases são substâncias capazes de absorver a radiação infravermelha refletida pelo nosso planeta após a absorção da luz solar, e é por isso que o calor fica retido. Então vamos aí ver quais são esses gases. Então, o primeiro que nós temos aí é o dióxido de carbono, o CO2, também chamado de gás carbônico. Esse é o principal vilão dos gases do efeito estufa. É o gás que nós temos em maior quantidade e sua principal emissão é por meio da queima dos combustíveis fósseis. Em seguida, nós temos o metano, o CH4, que também é um gás do efeito estufa e ele está relacionado com aterros sanitários, lixões e também pela emissão como consequência da digestão de ruminantes, da digestão do boi. Então, o gado, ele emite o metano. Nós temos aí ainda o óxido nitroso. É um gás do efeito estufa que está relacionado principalmente na agricultura por meio do uso de fertilizantes. E os clorofluorcarbonos, que são os CFCs, eles eram muito utilizados em spray aerosóis, em refrigeradores, em ar-condicionados, mas aí descobriram que os CFCs causavam buracos na camada de ozônio, e aí a sua utilização foi reduzida ao longo dos anos, mas continuam sendo um gás do efeito estufa. E nós temos o ozônio, o O3. O ozônio, o ozônio é um gás que ele é encontrado de duas maneiras. Estratosférico, que é quando ele ocorre naturalmente, e o troposférico, que é um gás do efeito estufa. E esse gás do efeito estufa, esse ozônio, a sua emissão é principalmente por meio da queima dos combustíveis fósseis. Então, esses são os gases que retêm o calor no nosso planeta. E agora vamos ver as causas do efeito estufa. E a primeira causa do efeito estufa que eu vou apresentar aqui para vocês são as atividades industriais. Como vocês podem observar aí pela nossa imagem, nós temos uma grande quantidade de fumaça sendo liberada aí pelas indústrias, E essas fumaças, elas são consequências da queima de combustíveis fósseis para gerar energia. E essa fumaça tem grande quantidade de gás do efeito estufa. Outra causa que eu tenho aqui para apresentar para vocês é o crescimento da produção agrícola. Isso porque para a gente preparar a terra para a agricultura é necessário desmatar, é necessário queimar, e tanto o desmatamento quanto a queimada
vão gerar gases do efeito estufa. E é importante também a gente relacionar com a pecuária, né? Porque como nós vimos, o boi ele produz o metano, que também é um gás do efeito estufa, por meio da sua digestão, né? Como resultado da sua digestão, eles liberam o metano para o ambiente. Outra causa que nós temos aqui, o desmatamento. Então, o corte, a queima da floresta libera uma grande quantidade de carbono na forma de CO2 e contribui muito para o aquecimento global. E temos ainda o uso do transporte, né? O uso do transporte que também se dá por conta da queima dos combustíveis fósseis. É importante a gente ressaltar que o uso de transporte responde a 20% das emissões de CO2 globais, né? Uma grande quantidade que aumenta aí o aquecimento global. E mais uma vez eu vou trazer aqui o esquema para que vocês relacionem o efeito estufa ao aquecimento global. Então nós temos aqui o nosso esquema e é importante que vocês saibam que o efeito estufa é o que deu condição para que os seres vivos conseguissem sobreviver no nosso planeta por conta da temperatura, por conta do calor que era retido. Então a gente consegue observar bem esse calor sendo retido aqui no nosso esquema. O grande problema qual é? Essa grande quantidade, essa concentração de gases do efeito estufa que foram emitidos ao longo dos anos, e essa concentração fez com que o calor não fosse devolvido para a atmosfera e sim ficasse retido em sua grande quantidade, gerando aí o aquecimento global. Então, um ponto negativo que vocês precisam entender é o aquecimento global como sendo consequência da grande emissão dos gases de efeito estufa ao longo dos anos. O aumento da temperatura, ele modifica as condições de vida, né? Então vamos aí ver as consequências do efeito estufa. Então nós temos o derretimento das calotas polares, né? É importante a gente falar que 90% do calor recebido é absorvido pelo oceano, faz com que essa água fique mais quente, as águas do oceano fiquem mais quentes e faz com que ocorra esse degelo, né? E como consequência há um aumento no nível do mar. Nós temos também extinção de espécies e danos a diversos ecossistemas. Isso porque ocorre uma migração dos animais em busca de condições melhores de sobrevivência. Nós temos também o agravamento da insegurança alimentar, prejudicando as colheitas e a pesca. É importante a gente relacionar o aumento da temperatura com a agricultura, porque há um grande impacto na degradação do solo. E também o aumento da temperatura pode gerar uma proliferação de insetos que pode afetar também as colheitas. Temos também como consequência inundações nas latitudes norte e no Pacífico Equatorial. É importante a gente falar que esse aumento da temperatura nas águas dos oceanos faz com que os oceanos fiquem mais instáveis e faz com que desastres naturais ocorram com mais frequência, né, como furacões. Temos também perdas de terras em decorrência do aumento do nível do mar, provocando também ondas migratórias aqui dos seres humanos, né, que vão buscar melhores condições de vida. Temos também escassez da água em algumas regiões, é consequência também. Riscos de conflitos em decorrência da escassez de recursos naturais. E aqui a gente fala do risco de conflitos entre humanos, né? Guerras mesmo por conta de recursos naturais. Temos problemas de saúde provocados pelo aumento do calor, isso principalmente doenças respiratórias e cardiovasculares, e temos ainda uma previsão de aumento da temperatura em 2 graus Celsius até 2100, comparado ao período pré-industrial de 1850 a 1900. E como evitar o aquecimento global? Segundo o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC, entre os anos de 2010 a 2050, a emissão de gases do efeito estufa deve ser reduzida de 40% a 70%. E o que devemos fazer para diminuir essa emissão dos gases do efeito estufa? Então, o uso de fontes alternativas de energia renováveis e limpas, em substituição à queima de combustíveis fósseis. Então, nós temos aí a energia solar, a energia eólica.
Devemos também produzir menos lixo, usar produtos biodegradáveis e incentivar a coleta seletiva. E no cenário mundial, o último acordo feito para diminuir os efeitos do aquecimento global foi o Acordo de Paris em 2015, que foi firmado entre 195 países. Eu trouxe aqui para vocês também uma linha do tempo das mudanças climáticas. É importante a gente falar que o termo aquecimento global ele se popularizou em 1975 e em 1992 nós tivemos a primeira convenção da ONU sobre mudanças climáticas no Rio de Janeiro, que ficou conhecida como a Rio 92. Em 1997 foi assinado o Protocolo de Quioto e em 2002 o Brasil aderiu a este protocolo. Em 2020, nós temos aí planejamento para a vigência do Acordo de Paris feito em 2015. E quais são as metas do nosso país, né, para a diminuição dos gases do efeito estufa? Então, o compromisso é reduzir as emissões de gases em até 37%, meta que seria alcançada até o ano de 2025. E o plano também inclui estender a meta para 43% até 2030. E quais são as atividades que mais emitem gases do efeito estufa aqui no Brasil? Em primeiro lugar, nós temos aí a mudança do uso da terra, que é o desmatamento e a queimada. Em segundo lugar, nós temos a agropecuária. E em terceiro, a geração de energia feita pela queima de combustíveis fósseis. E quais as consequências do aquecimento global para a nossa floresta amazônica? É importante a gente falar que o Brasil está entre os países que mais emitem o gás carbônico, o CO2, devido ao desmatamento, como nós acabamos de ver. E a floresta, ela absorve o CO2 por meio da fotossíntese, né? Diminuindo a concentração desse gás na atmosfera. Quando há o corte das árvores, quando há a perda florestal, vai favorecer o acúmulo desse gás. E não só isso, o desmatamento e as queimadas acabam tendo um efeito inverso e liberam também grandes quantidades de CO2 para o ambiente. E tudo que acontece na floresta amazônica não prejudica apenas o Brasil, prejudica o mundo inteiro. Então, gente, essa foi a nossa aula e vamos agora para o nosso aplicando. E para o nosso aplicando, eu trouxe a seguinte questão: qual das atividades a seguir não é responsável pela liberação de gases na atmosfera que intensifica o efeito estufa? Nós temos aí a letra A, queima de combustíveis fósseis em indústrias e meios de transporte. Letra B, fermentação gástrica de mamíferos carnívoros. Letra C, desmatamento e queimadas de floresta. E a letra D, decomposição de matéria orgânica em lixões. Nós vimos durante a nossa aula que a queima de combustíveis fósseis e meios de transporte estão relacionados com a grande quantidade de emissão de CO2 ou dióxido de carbono, que é o principal vilão aí dos gases do efeito estufa. Vimos na aula também que o desmatamento e queimadas de floresta também liberam grande quantidade de CO2. E a decomposição da matéria orgânica em lixões está relacionada com a emissão de CO2, dióxido de carbono, de CH4, que é o metano, e também de óxido nitroso. Então, a resposta da nossa questão é a letra B, fermentação gástrica de mamíferos carnívoros. O que está errado aí nessa questão é a palavra carnívoros, como a gente pode observar no nosso gabarito, né? A fermentação gástrica, ou seja, a digestão de ruminantes, que são mamíferos herbívoros, libera o gás metano, o CH4, na atmosfera, certo? Então, são os ruminantes, que são mamíferos herbívoros, né? A vaca, o boi, que liberam aí o metano. E agora vamos para as nossas considerações finais. E nesse momento nós vamos rever alguns pontos importantes da nossa aula. Então nós falamos aí sobre o efeito estufa, que é um efeito natural e essencial para a sobrevivência dos seres vivos, sem o qual nós não íamos conseguir sobreviver aqui, porque a temperatura ia ser muito baixa. Qual é o problema? O problema é que a grande emissão dos gases do efeito estufa, que foi feito aí ao longo desses anos, fez com que houvesse uma grande concentração desses gases que não permitisse que o calor voltasse, fosse dissipado para o espaço.
e aí faz com que esse calor fique retido no nosso planeta e aumenta a temperatura como consequência, né? Então vamos aí ver quais são esses gases do efeito estufa. Então nós temos o dióxido de carbono, o metano, o óxido nitroso, os clorofluorcarbonos, né, que são os CF6, e o ozônio são exemplos dos gases do efeito estufa. E quais são as causas? Nós temos as atividades industriais por meio da queima dos combustíveis fósseis, o crescimento da produção agrícola por conta do desmatamento e queimada, que são realizados para a preparação do solo, o desmatamento, a derrubada de grande quantidade de árvores e o uso de transporte, que também libera aí o CO2, o monóxido de carbono em grande quantidade. E quais são as consequências do efeito estufa? Nós temos o aquecimento global, o derretimento das calotas polares, o aumento do nível do mar, as inundações, extinção de espécies, escassez de água e problemas de saúde. São algumas das consequências desse aumento de temperatura que temos quando há essa grande quantidade de gases sendo liberados aí. Certo, gente? E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal no YouTube e nos sigam no @Contraturno Digital. Até a próxima!